Olá, vamos dar início a partir de agora a mais um Business Cast. E o nosso entrevistado de hoje está aqui comigo, é o Dr. Joaquim Costa Filho, engenheiro civil, formado pela UNB em Brasília, mas também empresário. E teve a oportunidade de assumir a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Piauí, de Desenvolvimento Econômico do município de Teresina, e já esteve à frente presidindo a Federação das Indústrias do Estado do Piauí, a FIEP, e também o SENAI, o SEBRAE, o Centro das Indústrias, e foi diretor da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Olá, doutor Joaquim, tudo bem? Tudo bem. Olha, o nosso tema da entrevista aqui no Business Cast vai ser a indústria cerâmica do Estado, a economia do Estado do Piauí. Vamos falar sobre reforma tributária, reforma trabalhista. Vamos falar também sobre as expectativas que o doutor Joaquim tem para o ano de 2024. E eu começo aqui, doutor Joaquim, perguntando para o senhor como é que está o mercado cerâmico depois dessa pandemia. Depois da pandemia, o mercado cerâmico ainda não chegou à sua recuperação, né? Aos tempos de antes da pandemia, né? Aos tempos de antes da pandemia. Ainda estamos, como se diz, vivendo as consequências do que aconteceu durante a pandemia, onde as indústrias chegaram a parar na sua totalidade, e quando retornou, a economia estava totalmente, como se diz, desaquecida, e foi preciso recomeçar novamente, né? Então foi um baque para o setor cerâmico no estado, né? Foi toda a economia do estado do Piauí e a economia, na realidade, mundial. Muitos países sofreram, e sofreram mais do que o nosso Brasil, e é porque nós... num período do governo Bolsonaro, conseguimos ainda manter um certo equilíbrio nas contas públicas, e com isso a economia não sofreu tanto como sofreu até os Estados Unidos, a Alemanha e até o Japão. A gente está falando do setor cerâmico, mas indiretamente ou diretamente falando também do setor da construção civil, que é a grande indústria motriz da economia, pelo menos aqui no estado do Piauí. A maior indústria brasileira é a indústria da construção civil. A cadeia produtiva da construção civil é gigante e é quem mais emprega. A construção civil é aquela indústria que, na recuperação da economia, que responde imediatamente na geração de emprego e renda. Se retornar ao nosso país o programa Minha Casa e Minha Vida, como promete o governo, com certeza a economia vai melhorar como um todo, porque é justamente na construção civil que alavanca esse processo de desenvolvimento. A gente fala já sobre essa retomada da construção civil no Brasil, inclusive sobre a questão do Minha Casa Minha Vida. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, porque o senhor já... São quantos anos de indústria cerâmica? 45 anos. Então, o senhor já está no mercado e já se consolidou. Hoje, a Telhas Mafrense produz, além da telha, que outros produtos? Nós produzimos a telha, nós produzimos um piso para estacionamento, para calçadas. Nós temos uma grande quantidade, diversidade em tijolos, inclusive o bloco estrutural, né? E todos esses produtos, principalmente a telha, ela é exportada para todo o norte e nordeste brasileiro. Era exatamente Chegamos isso. até o centro-oeste, Brasília. Interessante, Douglas. Quando nós chegamos a Brasília... Uma telha diferenciada, né? Diferenciada. Nós fomos considerados, nós tivemos em 2 oportunidades, fomos eleitos pela Confederação Nacional da Indústria como a melhor cerâmica brasileira, né? O nosso produto tem uma qualidade toda especial. Por quê? Porque nós fomos atrás de tecnologia no Brasil e no exterior, especialmente nos países como Alemanha, Espanha e Portugal e Itália, que dominam realmente a tecnologia cerâmica no mundo.
E nós temos aqui uma condição toda especial do nosso Piauí. Nós temos o melhor barro do Brasil. Matéria-prima, E né? aliado à tecnologia implantada, conseguimos fazer. Hoje eu posso dizer, se não for a melhor, é uma das melhores telhas do Brasil. Isso é orgulho para o povo piauiense. E eu sei também, porque eu já fui pesquisar, que a Telhas Mafrense, ela também se destaca pela própria, digamos assim, pela política de sustentabilidade nessa área ambiental. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Nós começamos há aproximadamente 15 anos atrás, foi lançado um programa de desenvolvimento florestal no estado do Piauí. E nós, a Telhas Mafrense, foi a primeira indústria a implantar um programa de desenvolvimento florestal, ou seja, a plantação de eucalipto ao redor da nossa cerâmica. Hoje nós temos plantado aproximadamente 800 hectares e usamos justamente como combustível para as nossas 5 indústrias. Bom, vamos falar agora um pouco sobre aquele que a gente falou no início, que é a retomada da construção civil. O governo federal anunciou aí, através do Minha Casa Minha Vida, doutor Joaquim, salvo engano, 5.800 unidades para o estado do Piauí. Além da capital, mais 15 municípios. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso incentiva o setor? Isso traz esperança para o setor? Traz e muita esperança, porque, como eu falei, a construção civil é que move a economia. A construção civil é que a primeira responde com a geração de emprego e renda. Responde rapidamente. E, evidentemente, que o setor cerâmico faz parte de toda a cadeia produtiva como fornecedores para a indústria da construção. Então, isso é um alento, isso é uma retomada. Esperamos que realmente este anúncio se concretize agora no ano de 2024. Quando a gente fala nessa indústria cerâmica, ela é concentrada mais aqui na Grande Teresina ou ela é pulverizada por todo o estado? Ela é concentrada mais realmente em Teresina e na Grande Teresina. Nós temos um polo muito importante na cidade de Campo Maior, na cidade de Miguel Alves, mas Teresina realmente representa o principal polo cerâmico do Nordeste brasileiro. E é um polo com essa retomada, o senhor acredita que ele vai se expandir? Vai, com certeza vai se expandir. Tá? Com certeza. Se houver demanda, né? A partir do momento em que haja demanda, as indústrias vão produzir mais e vão gerar mais empregos. Tá? O senhor tocou agora num ponto que a gente queria introduzir o setor, a questão da economia no estado, a questão do emprego. Piauí não foge à regra do Brasil, estamos vivendo uma crise política, econômica, enfim. E a esperança é que as coisas, a partir de agora, comecem a ser retomadas. E quando se retoma a economia, naturalmente se incrementa o nível de emprego. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual é a sua visão? O Piauí está no caminho certo? Eu espero que o caminho que nós estamos trilhando atualmente esteja realmente no caminho do desenvolvimento. Veja bem, a crise que se instalou no Brasil já de bastante tempo foi uma crise econômica, mas foi sobretudo uma crise moral, né? Onde a gente vê um Congresso Nacional que só pensa em tomar lá e dar cá. Né? Isto é a grande realidade. Uma crise transformaram num balcão de negócios, balcão de negócios. O Congresso Nacional é um balcão de negócios, gente. Sabe? E hoje, inclusive, envolvidos 3 principais setores da nossa economia. Ou seja, o comércio, a indústria e a agricultura que sofrem com esse desacerto que hoje tem no nosso país. Uma justiça que não responde aos anseios da sociedade
e um governo que ainda está a patinar. Por quê? Porque gasta mais do que Muito arrecada. perdulário o governo? Está muito perdulário, gastando mais do que o que arrecada? Sim, um governo que tem em torno de 40 ministérios, onde 20 desses ministérios são totalmente desnecessários. É um governo que não está cumprindo as suas obrigações de bem desenvolver o nosso país. Essa é a grande realidade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos em que a moralidade do Brasil chegue para poder retomar realmente o nosso desenvolvimento econômico e Doutor, social. o senhor fala em mudança, o senhor fala em moralidade. Por onde devemos começar? Primeiro, baixando a carga tributária. Nós estamos no momento de uma reforma tributária, um anseio de todos os empresários, de toda a sociedade brasileira, de muito tempo. Quem não se lembra do deputado Mussa Demes, há 30 anos atrás, como relator da reforma tributária, que nunca saiu. Agora se promove aí um arremedo de reforma tributária. Tem uma parte boa, quando reduz a quantidade, né? A simplificação, porque hoje a contabilidade de uma empresa é uma verdadeira parafernália, entendeu? Então é difícil hoje. Muitas empresas não sabem nem como arrecadar os impostos em função da quantidade imensa. Outro dia eu ouvi de um empresário que, tipo assim, ele dizia que se o empresário quiser andar 100% na linha, ainda assim ele pode não andar porque é muito complicado esse sistema tributário brasileiro. Nós tivemos empresas, inclusive aqui no estado do Piauí, que quebraram. Por quê? Porque a contabilidade estava feita totalmente errada. Agora, isso é culpa do contador? Não é. É culpa desse emaranhado de leis que existe no nosso sistema tributário brasileiro. Há quem chame até de manicômio tributário, né? Manicômio tributário. Isso é a realidade, né? Então é preciso o quê? Primeiro baixar impostos. Olha, Arthur Laffer é um grande economista, foi um grande economista norte-americano, cientista econômico, e ele fez um estudo. Esse estudo mostrava ele mostrava uma curva. A famosa curva de Laffer. A famosa curva de Laffer é uma parte de uma senoide. E ele diz textualmente: quando a carga tributária chega a níveis insuportáveis, quanto mais se aumenta, mais diminui a arrecadação. Douglas. É um efeito contrário, né? Eu tenho 50 anos que milito no mundo dos negócios. Né? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos no Armazéns Piauí do meu pai como balconista. Eu tenho minha carteira assinada aos 16 anos, assinada como empregado dos Armazéns Piauí. E durante todo esse período eu nunca vi um governo baixar impostos. Mas isso aconteceu no governo passado. Grande mérito do presidente Bolsonaro. E houve incremento na arrecadação. Olha, Bolsonaro zerou os impostos sobre combustíveis, gasolina, óleo diesel, álcool. Ele tirou os 10%, extinguiu os 10% na rescisão do FGTS, quando tínhamos as rescisões sem justa causa. Ele baixou os impostos para micro e pequenas empresas. Ele baixou o IPI para diversos produtos brasileiros. E o que aconteceu? A arrecadação aumentou, mostrando o estudo da curva de Laffer. Baixou os impostos, dinamizou a economia, a arrecadação aumentou. Então é isso que precisa se fazer, gente. Não fazer uma reforma tributária onde o nosso IVA está previsto ser a maior taxa do mundo.
Pelo amor de Deus, não é assim que nós vamos recuperar a nossa economia. A semana que passou, o presidente Lula vetou integralmente aquela desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Isso vai na contramão do que o senhor acabou de falar, né? Exatamente. Nós já estamos já praticamente há mais de 10 anos em que o governo instituiu essa desoneração da carga tributária na folha de pagamento, né? E depois de 10 anos, o Congresso Nacional aprovou a pedido da classe trabalhadora, a pedido da classe empresarial, e, no entanto, o presidente Lula vai e corta, veta totalmente, né? As empresas, elas trabalham com programação. Muitas empresas estão programadas para entrega no ano de 2024. Ele estava previsto, dentro do seu orçamento, que essa desoneração iria continuar. Então, o que vai acontecer? Desemprego e baixa na arrecadação, porque, evidentemente, a economia vai desacelerar e a arrecadação de impostos diminui, e um caos na nossa economia. A nossa esperança é que o Congresso Nacional continue com essa proposta, ou seja, não aprovando o veto do presidente da República, né? Derrubando o veto. Mas o governo também já começa a se mobilizar, se articular e vai ser um novo embate. O senhor não acredita nisso? Vai. Infelizmente é um embate político, né? Você vê muitas das medidas que acontecem no nosso parlamento são logo após. Olha, o governo liberou tantos milhões de emenda para deputado tal e tal. Aí no mesmo dia é votada a aprovação daquilo que o governo precisa. Então é o tomara da cá, que infelizmente só prejudica o nosso balcão país. De negócio, né? Balcão de negócio, infelizmente é isso. Doutor Joaquim, a gente está falando de reforma tributária, a gente ainda vai se aprofundar mais ainda nesse tema. E a reforma trabalhista, deu resultado efetivo? Deu. A reforma trabalhista não era aquilo que se esperava, né? A reforma trabalhista foi feito, como se diz, pela metade, mas foi de grande alento para a indústria, para o comércio e para a agricultura do nosso país. Foi aí que os números do desemprego começaram a mudar? Foi aí que o desemprego, na época da pandemia, começou a ter o emprego começou a ter a sua retomada, né? Então a reforma trabalhista foi importante. Infelizmente, nós já estamos vendo várias medidas voltando atrás, né? Sendo revogada daquela reforma que foi feita e que tanto ajudou o nosso Brasil. Voltando agora, mais uma vez, na questão da reforma tributária, passou na Câmara, foi para o Senado. No Senado houve uma modificação. Pela nossa legislação, tem que voltar novamente para a Câmara, está lá. Só acredita que essa reforma sai ainda esse ano? Sai, com certeza sai. Por quê? Porque o balcão de negócio vai funcionar. Vai funcionar. Liberou emenda, o governo aprova o que quiser, a hora que quiser. Isso, infelizmente, é o que acontece com a nossa bancada de deputados e senadores. Infelizmente, olha, quando o Lula foi eleito, ele não obteve a maioria no Senado. No Congresso, né? No Congresso, de uma maneira geral. E se dizia, olha, vai ser difícil, ele não vai poder mandar medidas que vai prejudicar, que vai ser de interesse só de governo, porque a bancada é forte, é contra o presidente. Antes de assumir, ele já tinha maioria no Senado e na Câmara. E conseguiu aprovar, inclusive, aquela PEC, né? Exato. Bom, em linhas gerais, qual é a avaliação que o senhor faz do ano de 2023, deste primeiro ano digamos, de renovação ou de mudança, não é nem renovação, é mudança no cenário político, tanto nacional quanto estadual? Mais um ano perdido. Eu falo político porque a política reflete a economia, né?
Olha, Douglas, mais um ano perdido para a indústria, para o comércio, para a agricultura brasileira. Felizmente, o setor de serviço e a nossa agricultura segurou as nossas. Aliás, o agro foi fundamental. Foi né? fundamental. O agro foi fundamental porque teve uma grande produção, a exportação foi ampliada e com isso se conseguiu manter. Mesmo assim, tentaram o país. fechar o agro durante a pandemia, né? Exatamente. Felizmente, o governo foi pulso forte e conseguiu manter o agro funcionando. Senão, ninguém sabe o que seria. Afinal de contas, o nosso agro não alimenta só o Brasil, né? Alimenta o mundo. O mundo, né? O mundo, podemos dizer assim. A China é um dos maiores parceiros brasileiros no setor, na nossa soja brasileira, no nosso milho e em outros componentes da agricultura, né? Então, foi a agricultura e o setor de serviços que conseguiram manter um certo equilíbrio para que se atravessasse este ano de 2023. Mas para a indústria brasileira foi mais um ano perdido. Bom, eu já ouvi isso de algumas lideranças da CNI, né? Eu já ouvi isso de algumas lideranças da CNI. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o senhor, que é sobre a sua expectativa com relação ao ano de 2024, mas antes disso, o senhor que foi secretário de Indústria e Comércio do Estado e foi de Desenvolvimento Econômico do município. Teresina, o que é que falta em Teresina para a gente atrair as indústrias para cá? A gente vê aqui indústria se instalando em Timon, indústria se instalando em Caxias. Se atravessar ali a Serra da Ibiapaba, para onde você se vira, tem indústria no Ceará. O que acontece em Teresina que, ao invés de atrair, parece que faz repelir essas empresas? Olha, o Piauí tem uma das melhores leis de incentivos fiscais do Brasil na atração de investimento. Teresina tem uma excelente lei de incentivos fiscais também para atração de investimentos para a nossa capital. Mas, no entanto, pecamos. Onde é que está o pecado? O distrito industrial, os nossos distritos industriais. Se você for na Polo Sul, falta de tudo. Falta água, falta esgoto, falta até telecomunicações faltam no nosso distrito industrial, certo? Então, não tem um arruamento adequado para o transporte, para o transporte dos caminhões que lá chegam, sabe? Então, falta muita coisa no que se refere à infraestrutura. Mas o grande gargalo hoje do desenvolvimento do nosso estado do Piauí, especialmente Teresina, isso eu estou falando agora de Teresina, chama-se o nosso sistema cartorário que existe hoje. Meu caro Douglas, para você passar uma simples escritura de compra e venda de um imóvel, você demora muitas vezes 60 a 180 dias. Até 6 meses, né? Em São Paulo se passa uma escritura em 48 horas. Outro, para a abertura de empresas, o sistema cartorário também prejudica sensivelmente quando precisa fazer até um pequeno reconhecimento de firmas. Tá? A dificuldade que se enfrenta para fazer um simples, como se dizer que então, a assinatura é sua. É um sistema moroso e também oneroso, né? Oneroso. Evidentemente que você faz uma venda pela Caixa Econômica Federal, financiamento, simples financiamento do imóvel, que a Caixa incentiva, a Caixa até tem uma certa agilidade para preparar esse contrato vai para o cartório no mínimo uns 30 dias para fazer aquele registro. A empresa ou o vendedor fica 30 dias esperando para receber os recursos da venda daquele imóvel. E o outro chama-se Prefeitura de Teresina. A dificuldade para se conseguir um alvará de construção na nossa Teresina. E muitas das vezes se passa 1, 2 anos
para se conseguir um alvará de construção. Olha, se Teresina hoje tomasse a iniciativa de liberar, de analisar e liberar com rapidez as propostas que estão lá para a construção, liberando os alvarás, com certeza iria faltar desempregos em Teresina. O desemprego de Teresina iria sobrar, exatamente, iria sobrar emprego aqui em Teresina. Então é preciso desburocratizar o sistema cartorário e a prefeitura de Teresina. Essa questão do município, o senhor já esteve lá, o senhor está falando com propriedade. E falta o quê? Falta vontade política, falta conhecimento, é ignorância? A que se atribui isso? É tudo isso que você falou. É a vontade política, é tudo. O sistema ele está totalmente alienado, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue se liberar para poder fazer um trabalho a contento de liberação, por exemplo, de um alvará de construção para geração de emprego e renda. Veja bem, eu mesmo tive um projeto, aproximadamente 2 anos atrás, dei entrada na prefeitura, contratei o arquiteto, foi feito todo o projeto, foi feito os projetos complementares, exemplo de bombeiro e coisa desse tipo. Depois de 6 meses, eu perguntei, onde é que está meu projeto? Seu projeto está lá no trânsito, para ver o impacto no trânsito. Eu digo, minha gente, eu estou colocando 100 vagas de estacionamento dentro do meu terreno, dentro desse projeto que eu vou construir. Que impacto tem no trânsito? Ao contrário, eu vou liberar o trânsito. E só para isso demorou aproximadamente uns 30 dias. Né? Só para o carimbo. Só para o carimbo. Logo depois eu perguntei onde é que está o meu projeto. Está no meio ambiente. Está no meio ambiente, esse meio ambiente não terminava nunca e me convidaram para ir lá. Disse, olha, doutor Joaquim, você é muito conhecido, vá lá para ver se a gente consegue falar até com o secretário para liberar o seu projeto. Digo, eu e a prefeitura? Eu estou propondo aqui criar 200 empregos com este empreendimento e eu tenho que ir lá pedir, pelo amor de Deus, que libere o meu projeto. E depois vai para onde? Depois vai para o bombeiro. Eu digo, olha, me dê meu projeto de volta. Me dê meu projeto de volta. O arquiteto ficou, não é possível. Eu não vou mais fazer esse empreendimento. E hoje continua o terreno do jeito que está. Perdemos aí um investimento de 3, 4 milhões de reais e uma geração praticamente de 200 empregos diretos. Por quê? Porque o investidor, de tanta apurrinhação, não fez mais aquele empreendimento. Aqui, semana passada, a gente conversou com um empresário que estava com uma loja pronta, montada, pessoal treinado, já contratado, e estava há 2 meses sem abrir a loja, vai abrir agora, dia 14, sem abrir a loja, faltava simplesmente uma liberação da fornecedora de energia, que ele já tinha dado entrada antes de começar a construir a loja. Pois é. O que é que acontece? Isso desestimula, gente, o investidor. Os investidores estão saindo, ele vai para Timon, ele vai para o Ceará, ele vai para São Paulo, ele vai para São Luís, né? Ele vai procurar aonde ele seja bem recebido, não aonde queiram expulsar o investidor, que é o caso que está acontecendo hoje em Teresina. Estão expulsando os investidores de Teresina. Isto é um alerta sério que eu faço aqui nesta entrevista. E isso, quando o senhor fala, estão expulsando, essa responsabilidade não é única e exclusiva do município, né? É uma responsabilidade geral. Apesar, como o senhor falou, da lei de incentivos fiscais ser muito boa. Muito boa. Nós temos uma excelente lei, tanto municipal como estadual. No entanto, o sistema cartorário e as aprovações do projeto dificultam que aquele investimento chegue
a ser instalado. Doutor Joaquim, nós estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. A gente falou, o senhor fez uma análise sobre o ano de 2023, que não foi um ano muito positivo, sobretudo para o setor industrial e da construção civil. E eu queria que o senhor falasse agora das suas expectativas para 2024. Dá para sonhar? Dá para sonhar, sim. Nós estamos sempre sonhando que dias melhores virão. O que nós esperamos é que o governo atenda às expectativas da classe trabalhadora, da classe empresarial, de quem produz, que gera emprego, que gera renda. Se isso acontecer, se realmente tivermos um governo, um Congresso Nacional que funcione, votando realmente aquilo que necessita o nosso país, não tivermos um governo que mande as propostas que realmente sejam feitas para o nosso desenvolvimento, na nossa esperança em que a justiça volte a julgar aquilo que realmente deseja o povo brasileiro. Respeitando a Constituição. Respeitando. Se o Supremo é guardião da Constituição, como é que não respeita a nossa Constituição? Isso se ouve todo dia, não sei o que estou dizendo. Todo dia se ouve. Estão desrespeitando a Constituição brasileira. E um país dessa maneira ele não consegue realmente chegar a um nível de desenvolvimento adequado para que o povo volte a sorrir. Bom, eu queria agora, nós estamos no período natalino, né? Queria que você deixasse a sua mensagem para o nosso espectador, para o nosso internauta, para os seus colaboradores de uma maneira geral, a mensagem natalina de final de ano. A mensagem é justamente esta, de esperança, de confiar que teremos um mundo melhor. Vamos rezar, vamos orar agora no final do ano, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ilumine para que os nossos governantes, o nosso povo, tenha realmente liberdade para construir um mundo, um mundo mais humano. Mais justo e mais humano, né? Doutor Joaquim, foi um prazer tê-lo aqui. Eu esqueci de dizer na abertura que no currículo dele consta também a vice-presidência do MOVE, né? Do Movimento Empreender Piauí. Muito obrigado. Obrigado. E fique com a gente, compartilhe o nosso link, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, porque na próxima semana a gente está de volta. Até lá!